Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre alimentos ou pensão alimentícia. Vamos falar de três hipóteses mais comuns, que é alimento entre pai e filho, alimentos avoengos e alimento entre ex-cônjuges. Essa questão ela é tratada dentro do Código Civil e os artigos são bem simples de ler e interpretá-los. Eles estão concentrados a partir do artigo 1694. Para iniciar o assunto, apesar de a gente acreditar que os alimentos eles são responsáveis apenas pai e filho, muitas pessoas ficam limitadas a essa questão. Entretanto, o artigo ele é muito claro e eu vou ler para vocês. Podem os parentes, ou os cônjuges, ou os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Isso significa que os alimentos eles não vão ser só entre pai e filho ou vice-versa. Pode ser entre os ex-companheiros, ou os pais pedir aos filhos, ou um parente próximo pedir àquele parente que tem mais condição. Então a gente já sabe que esse mito ou essa questão não se limita a alimentos entre pai e filho. Outro tabu que precisa ser quebrado é a questão de acreditar que somente o pai paga alimentos aos filhos. Existem casos que são mais raros, mas acontece da mãe ter que ser obrigada ou a mãe será responsável pelo pagamento dos alimentos. Isso vai acontecer quando o pai ou o genitor, ficar exclusivamente com a guarda daquela criança, daquele adolescente. Então, muitas vezes pode acontecer da mãe será responsável pelo pagamento integral da pensão alimentícia. Superando esse tabu sobre o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, vamos falar agora de como ocorre a fixação desses valores. A princípio, na lei não existe nenhuma previsão legal sobre a porcentagem ou sobre os valores que devem ser fixados. Isso vai ser analisado de caso a caso e é uma análise feita pelo juiz com todo o conjunto comprobatório dentro dos autos, ok? A princípio, o judiciário costuma fixar 33% do salário mínimo vigente ou dos rendimentos líquidos da pessoa. Conforme eu havia falado, a questão da fixação ela pode ser de diversas formas, dentro de um conjunto que será analisado pelo juiz. O primeiro conjunto é a necessidade versus possibilidade. Irá analisar a necessidade da criança, do adolescente ou da pessoa que precisa daquela prestação versus a possibilidade do responsável. O que significa? Será analisado se a pessoa tem outros filhos, como que é aquela condição financeira, um pai, uma mãe ou um responsável que ganhe mais, ele por consequência vai pagar mais. Agora tem muitos casos que a pessoa já tem outros filhos, ganha às vezes um salário mínimo, então aquele valor a ser fixado pelo juiz vai acompanhar essa condição financeira do responsável pelos alimentos. Agora que entendemos quem pode ser o responsável pelo pagamento da pensão e como é feito a base de cálculo dessa pensão alimentícia, a gente precisa fazer um pequeno adendo. Quando o juiz fixa a pensão alimentícia dentro de um salário mínimo, ela não vai ter outros acessórios, digamos assim. Quando essa pensão alimentícia ela é fixada sobre o valor líquido dos vencimentos, que acontece quando a pessoa tem um vínculo empregatício, toda verba que tem natureza indenizatória, ela vai ser excluída desse cálculo. Então, por exemplo, o FGTS não entra aí no cálculo de uma pensão alimentícia. Bom, agora que a gente já entendeu quem são os responsáveis pelo pagamento da pensão alimentícia, como será feito esse cálculo e o que pode ser excluído desse cálculo, a gente precisa falar sobre a revisional de alimentos. A revisional ela vai ocorrer sempre que houver a mudança na situação financeira daquele responsável, seja essa mudança negativa, seja essa mudança positiva. A gente tem a ação revisional que vai entrar com aquele pedindo para majorar ou para diminuir. Normalmente, quem pede para diminuir é sempre o responsável, porque perdeu o emprego, uma crise. E para majorar é sempre o responsável pela criança, pelo adolescente ou por outra pessoa que verificou que ou por decurso do tempo, já se passou muito tempo desde a fixação e realmente aquela pessoa possui condições de pagar um valor melhor, ou porque por um acaso a pessoa ficou rica, algo do tipo. Então a gente tem aí
é a ação revisional de alimentos que ela vai servir para isso, tanto para majorar quanto para diminuir o valor fixado anteriormente. No começo do vídeo, eu falei que nós falaríamos sobre os alimentos avoengos e sobre os alimentos entre ex-cônjuges. Agora eu vou falar sobre os alimentos avoengos. Essa previsão está no artigo 1698, que diz: se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não tiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todos devem concorrer na proporção respectivos recursos e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Esse artigo, a gente costuma falar que ele é o artigo dos alimentos avoengos, que é quando o pai ou a mãe não tem condições de prover aqueles alimentos e a pessoa responsável pelo menor, pelo adolescente ou por outra pessoa, ela chama esses avós para prestar esses alimentos. Entretanto, existem algumas ressalvas que elas precisam ser observadas. A primeira delas é quanto à súmula do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, é a súmula 596, que diz: a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando o caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, o que significa que depois que esgotar todas as vias necessárias para que aquela cobrança seja realmente efetivada perante o pai, a mãe, vamos usar o pai e mãe aqui nesse exemplo, só depois que esgotar todas essas vias que poderá a ação ser intentada contra os avós. Ela tem uma natureza subsidiária e complementar. Então, por exemplo, ele pode pagar apenas R$100 por mês, então o juiz fixou 500. Seria uma natureza subsidiária e complementar. Então, chamará os avós para que, de alguma forma, complemente aquele valor. Mas ela não é uma via de regra imediata. Tem que se tentar todos os meios de cobrar o principal devedor. Não conseguindo, aí sim poderá ir para os avós. Outra questão que deve ser analisada é que a ação ela deve ser primeiro contra o principal devedor. Não pode acontecer duas ações ou no mesmo pedido de ser imediatamente direcionada aos avós. Tem que ocorrer primeiro contra o principal responsável e, se não conseguir, na hipótese de não dar certo, aí sim esses alimentos vão ser cobrados dos avós. Eu sei que esse assunto causa uma certa revolta em muitas pessoas, mas a gente precisa observar que os alimentos eles são destinados à subsistência de uma criança, de um adolescente. A partir do momento que o pai não tem condições de arcar com aquela pensão, a gente não pode exigir que a mãe ou o responsável se vire completamente sozinho, até porque existe uma questão alimentar, de alimentar aquela criança. Então, por isso, a lei entende que deve-se buscar os parentes mais próximos para cumprir essa obrigação, porque tem uma natureza de subsistência, de manter aquela criança viva. Por isso que os avós muitas vezes poderão responder infelizmente e apesar de causar muita revolta, visando sempre o bem-estar daquela criança ou adolescente. Agora vamos falar sobre alimentos entre ex-cônjuges. É um assunto que gera bastante debate, mas ele tem previsão legal, está no artigo 1702 do Código Civil. Vamos ler? Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe a outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 1694. Esses critérios nós já falamos anteriormente, que é possibilidade versus necessidades. Aqui a gente precisa fazer um adendo quanto à letra da lei sobre o cônjuge inocente. Hoje em dia já não se considera culpa no divórcio, então vocês podem desconsiderar essa questão do cônjuge inocente, porque em um divórcio a gente não vai mais analisar quem é culpado ou não por aquela separação. Quando irá ocorrer a fixação desses alimentos? E aqui é importante ressaltar que os alimentos eles podem ser prestados pelo esposo para a ex-esposa, quanto da esposa para o ex-esposo. Não existe uma regra que é somente o homem que paga a pensão alimentícia, tá bom, gente? A fixação desses alimentos, ela vai ocorrer quando? Por exemplo, que é uma situação mais corriqueira, mais normal do cotidiano. A esposa, ela abre mão da sua vida profissional para se dedicar em prol da família. Então,
Então, digamos que ela passe 20, 30 anos casada e nesse período ela somente se dedicou à família e os afazeres domésticos. Essa esposa, quando separada, ela vai ter em torno de 40, 50 anos. Nós sabemos que o mercado de trabalho ele é bem preconceituoso com pessoas que têm uma idade mais avançada. Essa esposa, e aqui o exemplo usando a esposa, mais uma vez, porque pode ser ao contrário, ela deixou de estudar, ela deixou de se atualizar e ela vai ter muita dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho. Ou muitas das vezes, por conta dos afazeres domésticos, ela desenvolveu alguma doença, alguma deficiência que a impede de ir para o mercado de trabalho. A ideia aqui é que ela possa manter a mesma condição de vida que ela tinha quando casada. Então, o juiz vai fixar esses alimentos pensando nessa situação. E somente nessa situação que vai ser fixado alimentos. Se é uma esposa que sempre foi ativa profissionalmente, nunca deixou de trabalhar, dificilmente ela vai conseguir a fixação dos alimentos, ok? Os alimentos poderão ser fixados de forma definitiva ou provisória. Tudo vai depender dessa análise processual. Se o juiz entender que aquela esposa ou esposo não tem mais condições de voltar ao mercado de trabalho, ele sim vai fixar os alimentos definitivos. E para encerrar o assunto, é importante ressaltar que mesmo que você case-se novamente, em caso de alimentos definitivos, eles deverão ser pagos mesmo após nova união. Você gostou do assunto? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários.